Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando aonde quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Nos últimos dias, aliás, desde a última segunda, eu não passei aqui a trazer uma mensagem, porque confesso que o que vi nos últimos dias me deixou muito triste. O que vi nos últimos dias, confesso que me deixou ao mesmo tempo preocupado. E eu estava orando, pedindo graça a Deus para voltar aqui. Esperei até que Deus me permitisse e me desse a palavra. Óbvio que eu não posso generalizar, mas o que vi por parte da maioria, fiquei muito triste de ver. E aí, em oração, Deus disse para mim: volte, faça por aqueles que ainda ouvem. Porque tem alguns, muito poucos, aqueles que ainda ouvem. Mas infelizmente a rebeldia é por parte da maioria. Não me refiro somente ao Ministério Semente da Fé. Há muitas outras denominações também. A rebeldia é muito grande, repito, não são todos. É a maioria, infelizmente. A minoria obedece e ouve, mas a maioria entra no ouvido e sai no outro. Isso, se me deixou eu que sou falho, se me deixou triste, você imagine Jesus Cristo. O que será que ele pensa com relação à desobediência? Você vai ver aqui que há muitas pessoas, não são poucas, que estão seguindo um outro Jesus, está seguindo um outro Espírito e um outro Evangelho. Muitas, aliás, a maioria. Por isso eu queria que você redobrasse a sua atenção. Acredite você, se eu voltei aqui, você pode estar certo disso. É porque tem alguém que ainda se preocupa com você. Se eu voltei aqui, é porque tem alguém que ainda, estou dizendo ainda, te ama. Não falo isso para todos, mas para a maioria, porque tem a minoria que obedece, a maioria não quer saber. Se eu voltei aqui, é porque tem alguém que me enviou, nada menos que o Espírito Santo, que está disposto a nos dá-lo mais uma chance, mais uma oportunidade, a tentar com você mais uma vez, a tentar de novo te resgatar, a tentar de novo mudar a sua mente, a forma de pensar. Por isso seria importante que você ouvisse detalhes desta mensagem. 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 2, diz assim: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Veja que ele está tentando aqui santificá-lo, uma igreja. Ele está tentando edificar uma igreja ou preparar uma igreja para que essa igreja se apresente adiante do Todo-Poderoso como virgem pura e não dividida. Para que essa igreja não se apresente adiante do Todo-Poderoso carregando no coração outros consigo. Para que essa igreja não se apresente adiante do Todo-Poderoso suja, imunda, como antes era. Estou falando do coração. E ele está preparando para que essa igreja, ao se apresentar, não seja envergonhada. Para que essa igreja, ao se apresentar, se apresente como virgem, pura, santificada, lavada com água pura, santificada, lavada e remida do sangue do Cordeiro. Mas se por um lado o apóstolo dos gentios, ele está tentando preparar essa igreja, esse apóstolo aqui, enviado de Jesus Cristo. Por outro lado, há outros apóstolos, vou te mostrar aqui a seguir, que não era enviado de Deus, que estava contaminando esse mesmo povo. Ou seja, contradizendo o que ele, Paulo, pregava. Paulo pregando conversão, Paulo pregando arrependimento, Paulo pregando santidade, Paulo estava pregando aqui salvação para esse povo. Mas por outro lado tinha outros que tentavam colocar essa igreja contra o que Paulo estava pregando.
Mas como eu falei, acredite, tem alguém que se preocupa com você. Não desistiu dessa igreja. Por isso me trouxe aqui, porque não desistiu de você ainda. Ainda está te dando mais uma chance. Aproveite. Abraça essa oportunidade. Se apegue a ela. Senhor, eu quero ser totalmente puro a partir de hoje. Eu quero me santificar. Eu quero me apresentar na tua presença com um coração puro, aonde só haja espaço no meu coração para o Senhor e para mais ninguém. Não ser alguém dividido. Recentemente aí, não só do Ministério Semente da Fé, repito, não todos, mas a maioria do Ministério Semente da Fé, como de tantas outras denominações, comemorando festa pagã. Isso é um pecado tão grande, irmão, tão grande. Você que comemorou essa festa pagã, você que conhece a Deus, você fez conscientemente. Você sabe que isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Se você que me ouve é uma dessas pessoas, que você peça 1000 perdão para Deus. Que você peça misericórdia. E que você se comprometa não mais, não comigo, mas com Deus. Não mais acompanhar ninguém por conta desse tipo de coisa. Porque a família da fé, ou a família de Jesus, não é a nossa família de sangue. Se você for ver em Lucas, capítulo 8, versículo 19, Lucas 8, 19, a Bíblia vai mostrar que Jesus estava no lugar, alguém chegou e disse para ele assim, tua mãe e teus irmãos estão e vieram te visitar. Sabe o que ele respondeu? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Em verdade vos digo, Lucas 8, 19, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que faz a vontade daquele que me enviou. Então a família de Jesus não era aqueles que aparentemente eram parentes de sangue, a mãe do ventre a qual ele tinha nascido, mas aqueles que faziam a vontade dele, que andava com ele, que estava com ele, a família da fé. Ele diz, essa é minha família. E muitas pessoas têm deixado Jesus para trás por causa da família. Ah, pastor, família é tudo. Depois de Jesus, tudo é Jesus Cristo. A Bíblia diz que os inimigos é o da própria casa. Está lá em Mateus. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 35. Do 35 ao 39. A Bíblia diz, Mateus, do capítulo 10, versículo 35 ao 39. A Bíblia diz que os inimigos são os da própria casa. Porque é os de casa que tentam nos desviar. É os de casa que tentam nos levar para caminho tortuoso. É os de casa que tentam de alguma forma nos distrair. E muita gente deixa se levar. Como aqui, ó. Estão divididos. Entre o que o Espírito Santo fala na boca de Paulo e o que outros não enviados de Deus estão falando. Só que Paulo não desistiu, insistiu para salvar essa igreja. Olha o versículo 3, diz assim, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se aparte da simplicidade e pureza devido a Cristo, ou seja, essa pureza é algo que a gente nunca pode perder. O que está dizendo aqui é que a gente que conhecemos a verdade não podemos estar divididos na presença de Deus, entre Deus e outros, entre Deus e entidades pagãs, por exemplo, entre Deus e a família, entre Deus e a nossa vontade. Paulo está preocupado aqui dizendo, receio que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia vem assim, seja corrompida a vossa mente. Ou seja, a mesma serpente que enganou a Eva, Paulo está alertando essa igreja. Por vocês não estar vigiando, ela está tentando enganar vocês também. Você está deixando se levar por outros. Porque essa igreja estava dividida. Não sabia se ouvia o que Paulo, enviado por Deus, pregava, ou se ouvia o que outros que não eram enviados de Deus estavam pregando. Usado pela serpente, óbvio. E Paulo está alertando. Preocupado com essa igreja, dizendo, receio que vocês deixem se levar pela mesma serpente que enganou a Eva, está tentando enganar vocês também. Só que o mais importante vem agora no versículo 4, diz assim, se na verdade, vindo alguém que prega outro Jesus, que não temos pregado, veja, outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, ou outro espírito, que não temos recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente vocês recebem, vocês aceitam.
Paulo repreendendo a igreja dizendo, engraçado, o que eu estou pregando a verdade da parte de Deus, vocês rejeitam. A verdade que eu estou pregando da parte de Deus, vocês recusam. A verdade que eu estou pregando da parte de Deus, vocês ignoram. Mas quando vem outros e apresenta outro Jesus, o Jesus liberal, que libera tudo, que aceita tudo, outro espírito enganador, outro espírito que não liberta, vocês também aceitam, e o evangelho que permite tudo, outro Jesus, outro espírito e outro evangelho, esse vocês aceitam, porque é liberal, um Jesus liberal, um espírito que engana e o evangelho que não liberta e nem salva. A esse vocês estão aceitando. Paulo chamando a atenção da igreja, percebe? Outro Jesus, outro espírito e outro evangelho. A esse vocês aceitam. O Jesus liberal, o espírito que engana e o evangelho que não liberta e nem salva, vocês estão aceitando. Mas a verdade que eu vos anuncio da parte de Deus, vocês estão ignorando. Porque o povo não queria deixar o mau costume. O povo não queria abrir mão do mau costume que tinha. O povo não queria abrir mão, por exemplo, da vaidade. O povo não queria abrir mão da velha criatura. O povo não queria abrir mão do mau temperamento. O povo não queria abrir mão da rebeldia, que é o que muitos são, rebelde, desobediente. Zelo por vós com o zelo de Deus, lembra? No versículo 2 lá atrás, isso aqui é zelo de Deus por você. Chance que Deus está te dando, oportunidade que Deus está te dando. Eu orei muito para trazer essa palavra aqui, esperei muito para trazer aqui esta mensagem. Eu não vim aqui à toa, eu vim aqui dizer que tem alguém que se preocupa com você, independente se é do Ministério Semente da Fé ou de outra igreja. Talvez você é alguém que a serpente está enganando, como Paulo disse aqui para a igreja de Corinto. Receio que a serpente engane vocês como enganou Eva. Porque quando apresentam outro Jesus liberal, um espírito que engana e um evangelho que não salva, que aceita tudo, esse vocês estão abraçando, aceitando. Mas o Jesus que prega duro a conversão, arrependimento, você está recusando. O Espírito Santo que liberta, vocês estão virando as costas. E o evangelho que traz o arrependimento, a santidade e a salvação, vocês não estão dando a mínima, porque se trata de renúncia. Exatamente o que está acontecendo nos tempos de hoje. Quando se fala do evangelho verdadeiro, do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Espírito Santo, do que não é liberal, daquele que liberta e do evangelho que salva, as pessoas têm virado as costas. Mas quando se trata de algo liberal, as pessoas abrem o coração e recebem, bate palma, recebe, aplaude. É exatamente assim que muitos estão. Outro Jesus, outro Espírito e outro evangelho. Um Jesus liberal, um espírito que engana e um evangelho que não salva, mas que aceita tudo, que libera tudo, que normaliza tudo. Aí você está aceitando, inclusive a maioria dos crentes, não diria todos, mas quase todos. E Paulo está chamando a atenção por causa disso. Outro Jesus, outro espírito diferente, outro espírito, e outro evangelho que não tem desabraçado a esse de boa mente, vocês recebem, vocês aceitam, vocês estão tolerando. Porque supõem nada ser inferior a esses tais apóstolos, no versículo 5. Ou seja, em nada sou menor que eles. Ou seja, eles não sabem de nada. Os tais, Paulo está chamando esses apóstolos aqui, que está contradizendo o que ele está pregando. Paulo está chamando de tais apóstolos. Veja que Paulo está desfazendo dos outros que está contradizendo o que ele prega. Veja que Paulo está humilhando os tais apóstolos que está contradizendo o que ele está pregando. Veja que Paulo está contra os tais apóstolos que contradizem o que ele está pregando. Por quê? Porque ele está chamando de tais, porque não é enviado de Deus. São exatamente os que estão confundindo essa igreja de Corinto, que está contradizendo a igreja de Corinto, que está contaminando a igreja de Corinto. São exatamente os tais apóstolos que está colocando a igreja de Corinto contra a verdade e a favor do erro. Enquanto Paulo anuncia a verdade por um lado, eles estão enganando por outro. Enquanto por um lado Paulo está pregando arrependimento, conversão, salvação, por outro lado eles estão tentando contaminar e levar essa igreja à perdição. É o que está acontecendo hoje em dia. Muito disfarçado de pastor que não são. Muito disfarçado de bispo que não são. Muito disfarçado de apóstolo que não são. De missionários que não são. De pastoras que não são. Pregadores que diz que são, na verdade não é.
Porque se fosse ensinaria a verdade, as pessoas a renunciar, a dizer não para si mesmo, e não deixar as pessoas divididas na presença de Deus como se fosse normal, comum. Aqui em 1 Coríntios 11:30, a Bíblia diz que é por essa razão que há muitas pessoas doentes, fracas dentro da congregação. Por quê? Porque tem recusado a verdade. Por isso há muitas pessoas fracas e doentes, porque rejeitam a verdade pelo erro. E aí, quando chega a consequência, a pessoa nem lembra por que está pagando determinado preço, porque ignorou a verdade quando Deus falou. Preferiu ouvir o erro de que a verdade da parte de Deus. Os tais apostam. Paulo está estando a verdade, os tais está enganando. É o que está acontecendo com muita gente me ouvindo agora. Está sendo enganado pela serpente, porque tem normalizado tudo, mas é isso que o povo quer. Outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Um Jesus que aceita tudo, um Espírito liberal, que tudo é normal, e um Evangelho que não santifica e que também não salva. É isso que o povo quer, é isso que o povo está abraçando, inclusive muitos que me ouvem do outro lado. Mas como eu falei, eu vim aqui porque tem um Jesus que ainda se preocupa com você, que ainda te ama e que está disposto a te dar mais uma chance, mais uma oportunidade. Mas é necessário que chegue o arrependimento, antes que seja tarde demais. Lembra de Saul? Trocou a bênção por um prato de lentilha, não foi? Você lembra disso? E é o que muitos crentes estão fazendo, trocando o certo pelo errado, deixando de lado aquilo que é certo, porque não quer renunciar, para seguir aquilo que é errado. Outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho, sendo enganado pela serpente, e está deixando se levar por isso mesmo. Para finalizar no versículo 6. E embora seja falta no falar, Paulo aqui mais uma vez abrindo os olhos da igreja de Corinto. Embora seja eu falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Veja o que ele está falando. Eu não sei falar direito, ele falando para a igreja de Corinto, eu não sei falar como eles. Só que tem uma coisa em mim que eles não têm, o conhecimento. Eles sabem falar, mas não conhecem. Eu não sei falar, mas conheço. Mas o povo gosta de ouvir palavras bonitas, como era nessa igreja aqui. Palavras agradáveis, palavras que parecem mel na boca, mas que levam à perdição. Paulo não sabia falar, mas tinha conhecimento da Escritura. Só que os tais apóstolos não tinham conhecimento, mas falava bonito. Por isso a igreja estava deixando se levar. É exatamente o que está acontecendo com muitos que me ouvem. Prefere não ouvir a voz do conhecimento, prefere não ouvir a voz do conhecimento, mas ouvir aqueles que falam bonito. Cuidado com falar bonito. Nem sempre o falar bonito é Deus que está usando, mas o conhecimento sim. A salvação vem por meio do conhecimento. A Bíblia diz que a salvação ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tá bom? Que você possa refletir nisso. Espero que não, mas certamente há muitas pessoas me ouvindo que estão seguindo outro Jesus, que normaliza tudo, um outro Espírito que aceita tudo, que concorda com tudo, e um outro Evangelho liberal, um Jesus que normaliza tudo, um Espírito que tudo é normal, e um Evangelho que não salva. Quer ouvir essa mensagem? Muitos que me ouvem do outro lado, vocês se perguntem se não é isso que muitos estão seguindo, inclusive algumas pessoas que estão me ouvindo agora. Tá certo? Vou ficando por aqui. Se você que me ouve é uma dessas pessoas, peça misericórdia para Deus. Se arrependa. Dobra o joelho no chão. Renova a sua aliança. Se comprometa não com os homens, mas com Deus. Nunca mais deixar se levar pelos outros. Porque a pessoa que está na presença de Deus é dividida, a Bíblia chama de idólatra. Está em Apocalipse 21:8. E o idólatra não sou eu. Apocalipse 21:8. O idólatra, que é a pessoa dividida na presença de Deus, serve a Deus ao mesmo tempo. A Bíblia classifica como idólatra. Apocalipse 21:8 já está no inferno e será lançado no lago, se não se arrepender. Mas ainda dá tempo. Que cada um faça uma reflexão, em especial os desobedientes. Não falo aqueles que obedecem, mas o desobediente que faça uma reflexão e se pergunte se não está seguindo um outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Tá certo? Deus abençoe. Boa reflexão. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo.